Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes da gente começar falando sobre a Conference League, Europa League e Libertadores da América, não se esquece do sorteio que começou aqui nesse canal, que vai acontecer mensalmente durante um ano. Eu e minha parceira Betfair estamos oferecendo para vocês moletons, camisetas, bonés e uma banca de R$1.000. É só você clicar no link aqui na descrição, você vai ser direcionado para a página do sorteio e lá tem tudo explicado. Valeu? Às 14h45 começamos na Conference League com o Cluj enfrentando a Lazio. A Lazio venceu por 1-0, mesmo com um homem a menos na Itália. Eu sei que tem muita gente querendo correr da Conference da Europa League, porque realmente a última quinta-feira foi um desastre. Eu acredito que, do que eu acompanho a Europa League nos últimos anos, né, a Conference não existia ainda, foi a rodada talvez mais under dos últimos anos. Há vários jogos com uma expectativa de over 2,5, 3,5, ficou 0-0, 1-0, mas faz parte, é o futebol. Tem algumas oportunidades por aqui e a gente não pode deixar passar. Vou começar falando sobre esse elenco da Lazio. Para mim, um time com um elenco como esse, mesmo não jogando com tanta vontade essa competição, eu fui procurar no Twitter da Lazio, fui fazer uma pesquisa para ver como que os torcedores da Lazio estão lidando com essa competição, e muita gente não tá nem aí, né? A Conference é uma competição nova, que a Roma venceu, a Roma que é a maior rival da Lazio, né? Que a Roma venceu no ano passado. Ainda assim, a Lazio despreza bastante, pelo menos a torcida tem desprezado bastante essa competição. Porém, a Lazio conseguiu jogar melhor contra o Cluj, mesmo com um homem a menos desde o comecinho. Então, mesmo não mostrando tanto interesse, a gente conseguiu perceber que o nível da Lazio realmente é de uma prateleira completamente diferente. Se ela vier para a Romênia com esse segundo jogo, com essa vantagem, com 11 jogadores dentro de campo, porque a vitória foi com 10, com o mínimo de vontade possível, eu acho que a Lazio tem chance aqui de vencer novamente esse confronto. Utilizando os dados aqui rapidinho da Romênia do Cluj e da Série A da Lazio, a gente consegue ver uma superioridade da Lazio saindo na frente. O time da Lazio falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Teoricamente, os ataques aqui são até parecidos. O Cluj tem um pouco mais de gols marcados. A Lazio tem números melhores no primeiro tempo, sai muito mais na frente, vence muito mais e toma pouquíssimos gols. Aqui eu já tenho o Cluj, mesmo perdendo um pouco menos de jogos, conseguindo vencer também menos comparativo à Lazio. Mas são dois primeiros tempos dignos aqui, não dá para criticar tanto o Cluj. O segundo tempo a gente tem queda de aproveitamento das duas equipes, principalmente queda da Lazio, quase metade do aproveitamento, reduz pela metade o número de vitórias, aumenta bastante o número de derrotas, reduz o número de gols marcados, e o Cluj também cai um pouco de aproveitamento, mas continua tendo ali um número de vitórias parecido do que a Lazio. Sinceramente, eu não olharia para gols por aqui, já que a gente teve uma rodada tão ruim na rodada passada, eu prefiro ficar fora de gols. Se você é trader, eu ficaria de olho nesse lei para a equipe em campo no Cluj, desde que você encontre na Lazio o mínimo de vontade possível. Tá? A Lazio não é um time que costuma doutrinar a posse da bola 90 minutos. A Lazio é um time que consegue dividir essa posse, que às vezes gosta de jogar de uma maneira mais reativa, ainda mais estando em vantagem. Então toma um pouco de cuidado, porque se a Lazio não dominar esse jogo, não vai valer tanto a pena ficar de olho nesse lei para a equipe em campo no Cluj. Lei a Lazio também não gosto tanto, a não ser que a Lazio venha de fato com esse desinteresse total, só confiando nessa primeira vantagem do primeiro jogo, e aí sim, se você quiser trabalhar essa correção de preço, mas não é muito a minha praia. Se você é punter, eu não olharia para o mercado de gols aqui, por mais que eu acredite que o Cluj tenha a capacidade de marcar um gol dentro de casa, com apoio da torcida, então eu prefiro ficar de olho no mercado de resultados numa situação de empate anula da Lazio ou até numa dupla chance da Lazio, porque um time que joga com um homem a menos durante quase 90 minutos e ainda consegue vencer é realmente uma prateleira diferente. Eu acho que a Lazio só perde esse jogo, só é eliminada aqui se ela de fato vier e falar, não, eu não tô nem aí para essa competição, se empatar ou perder, tanto faz. Aí sim, aí a gente provavelmente vai conseguir ver nos primeiros minutos. Então a minha dica para você, assiste um pouquinho, mas eu acredito muito nesse empate anula da Lazio, ou até, se você estiver muito inseguro, nesse dupla chance da Lazio por aqui. Também às 14h45 nós temos o Nantes enfrentando a Juventus nesse playoff da Europa League. O primeiro jogo eu cheguei a fazer um comentário até engraçado. Eu falei, olha, se você não conseguir ser dominante contra o Nantes, fecha as portas, né? Porque a Juventus está passando por uma fase assim tenebrosa. E em alguns momentos a Juventus conseguiu sim ser dominante. O grande problema é que o Nantes veio para jogar num contra-ataque e num contra-ataque mortal, e foi assim que conseguiu achar o seu gol numa falha de troca de passe ali no meio-campo da Juventus. Na hora da construção ofensiva, o Nantes conseguiu puxar um contra-ataque muito perigoso e fez o gol e se fechou, não deixou a Juventus empatar. Sinceramente, caiu muito de rendimento a Juventus, caiu muito assim no meu conceito a Juventus, e mesmo com essa odd mais alta aqui, eu tenho muito medo de trabalhar alguma coisa a favor da Juve, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O Nantes
Nantes não sai na frente com muita frequência dentro de casa na França, falou em marcar em quase 40% dos jogos e fica em torno de quase 40% dos jogos sem sofrer gol. A Juventus sai na frente com um pouco mais de frequência, falha menos em marcar e ficou em torno de 60% dos jogos sem sofrer gol. O ataque da Juve é muito pobre fora de casa e os gols sofridos da Juventus são baixos. Ou seja, eu tenho uma defesa muito boa, mas um ataque muito pobre. Acho que eu fiz exatamente esse comentário no jogo de ida. O Nantes também tem uma dificuldade muito grande de marcar gol. Temos péssimos primeiros tempos por aqui, né? Então você que vem com a ideia, vou trabalhar no HT, gols no HT, não te indico, tá? Acho que é um jogo muito difícil aqui. A Juventus marca pouco no primeiro tempo, o Nantes também. Os dois sofrem pouco no primeiro tempo também, tem números de derrotas baixos, tem muito mais empate no primeiro tempo do que vitória ou derrota. E no segundo tempo eu começo a ter um pouco mais de luz. A Juventus vence um pouco mais, mas é o Nantes que marca mais gols, né? Também sofre mais. A Juventus perde um pouco mais, mas sofre menos gols, vai entender. Então dá pra gente imaginar um confronto parelho. Olha, é duro falar isso aqui, mas hoje a Juventus, é duro comentar isso, mas hoje a Juventus, no que ela tá vivendo, parece uma bola de neve, uma espiral de merda, vamos dizer assim, né, com todo respeito. Porque as coisas não acontecem, a bola não entra, a Juventus não consegue criar, e mesmo com o retorno do Vlahovic, do Chiesa, tem o Di Maria jogando muito bem também, agora teve a lesão do Milik, mesmo assim a Juventus tem tido muita dificuldade. Então, o cenário desse jogo indica pra gente um Nantes um pouco mais fortalecido. Você vai na casa da Juventus, em Turim, consegue arrumar um empate e vai decidir em casa, diante da sua torcida, é óbvio que o Nantes não vai ficar só na defensiva nesse jogo. Na minha opinião, o Nantes vai querer jogar com a posse, vai querer jogar pra cima, não vejo um Nantes só se defendendo. Por isso, se você é trader e se lê a pior equipe em campo Nantes, é perigoso, é perigoso. Eu vejo muito mais a Juventus sendo perigosa, sendo atacada, do que atacando. Porque a Juventus nessa fase ruim, ela pode se desconcentrar ali no meio campo de novo e tomar um gol parecido. Então eu vejo uma Juventus cedendo posse em alguns momentos e deixando o Nantes jogar para jogar em velocidade com o Vlahovic, passes ali entre as linhas, que ele gosta muito de penetrar para fazer esse tipo de gol. O Chiesa também pelo lado esquerdo se estiver disponível para jogar. Então eu vejo um jogo muito mais parelho, muito mais partido. Por isso, se ler a pior equipe em campo pode ser mais difícil. Toma muito cuidado. Você pode encontrar, inclusive, mais padrão para trabalhar correções da Juventus do que propriamente correções do Nantes. Se você é Panther, eu não olharia para essa vitória seca da Juventus. Se você quiser mesmo trabalhar a favor da Juve, não, Theo, eu confio muito na Juventus. Vai com empate anula, porque a Juventus precisa do resultado, tá? Eu acho que esse empate aqui, jogar pelo empate é muito arriscado, porque vamos ser sinceros, por mais que a Europa League não seja uma competição a nível Juventus, hoje ela não consegue chegar numa Liga dos Campeões via Série A. Todo mundo lá em cima tá jogando bem. A Roma tá muito bem, a Lazio tá muito bem, a Inter tá muito bem, a Atalanta tá melhorando. Então, a Juventus dificilmente com essa perda de pontos ela vai conseguir vaga via Champions League. Então ela tem que jogar com o que ela tem na manga, que é a Europa League, é um playoff. Ainda é um playoff. Então você precisa vencer o Nantes, tem que levar a sério, tem que ir pra cima. Se você acredita na Juventus, você pode trabalhar com esse empate anula da Juve. Eu acho que esse dupla chance pode estar um pouco baixo. Acho que esse empate anula pode ser mais interessante. Agora, sobre o mercado de gols, eu tenho muito receio de trabalhar gols por aqui. No primeiro jogo eu imaginei um cenário under de menos de 4 gols e nesse segundo jogo, sinceramente, também tô vendo mais ou menos essa situação. Eu, se fosse trabalhar a favor de gols, trabalharia olhando 2 gols, porque se o Nantes marcar, a Juventus tem que fazer, e se a Juventus marcar, o Nantes também tem que fazer mais um gol por aqui, mas eu não olharia para um cenário tão alto de over 2,5, 3,5 e tudo mais. Como eu prefiro trabalhar o over do que o under, eu prefiro indicar para vocês 2 gols por aqui. Nem tá com uma odd tão ruim assim. 1,40 acho que é uma odd boa. O mercado nem tá esperando o gol. Então eu prefiro esse cenário de 2 gols do que um cenário de under 3,5, que também é plausível. É provável que saia os dois. Ainda na Europa League, 14h45, o PSV faz o jogo da volta contra o Sevilha, foi até a Espanha, tomou 3-0 e a gente tem o PSV um pouquinho mais favorito. Nessa partida da volta, o time é muito forte dentro de casa, vem de 4 vitórias seguidas, tomando apenas um gol. Na classificação, já que ele ficou em segundo na Europa League, dentro de casa ele não perdeu. Foram 8 gols marcados em 3 jogos, com 2 vitórias e apenas um gol sofrido. E dá para lembrar que o Sevilha veio da Liga dos Campeões, grupo com City, Dortmund e Copenhaga. Utilizando o PDF de apoio, fazendo aqui menção à Eredivisie e à La Liga, a gente tem um PSV saindo na frente muito mais vezes que o Sevilha. O Sevilha está agora num processo de recuperação. O Sevilha saiu na frente em 50%. O Sevilha falhou menos em marcar, mas o PSV fica mais jogos sem sofrer gols, tá? Então a gente tem um ataque muito forte do PSV no comparativo e uma defesa também melhor. Primeiro tempo do PSV é superior, um dobro de gols marcados,
menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas, e o segundo tempo do PSV é muito forte, com 73% de vitória, nenhuma derrota, 20 gols marcados, e aqui o Sevilha tem muito gol sofrido, 70% de derrota. Então, sinceramente, a minha opinião, eu acredito que o PSV dificilmente vai tomar outra porrada como tomou na Espanha. Inclusive, se você assistiu aquele jogo, você viu que o PSV criou tanto quanto o Sevilha, e provavelmente merecia ter saído da Espanha com um gol. Então, eu particularmente acho que o PSV não vai ser derrotado nesse jogo de novo. Isso é uma opinião, pode ser que eu esteja enganado. Se você é trader, mas isso não dá direito para nós, traders, criarmos viés. Então, se você vem para trabalhar match odds, vem limpo, tranquilo, por mais que você concorde comigo também. Se o PSV estiver pior, a gente faz a correção dele. Se for o Sevilha, a gente faz a correção do Sevilha. É muito provável que seja o Sevilha, porque o Sevilha tem 3 gols de vantagem. Então, é muito mais provável que o Sevilha esteja mais próximo de uma acomodação. Você tem 3 gols de vantagem, você pode se acomodar um pouco, não que vai acontecer, mas pode acontecer. E se isso acontecer, provavelmente eu quero trabalhar correções do Sevilha. Agora, falando num cenário Panther, aí sim eu coloco minha opinião em jogo. Eu acho muito difícil que o PSV volte a tomar uma porrada por 3-0 dentro de casa com o apoio da torcida. Se o PSV levar essa competição a sério e o Sevilha demonstrar qualquer nível de acomodação, o PSV pode acabar saindo vitorioso ou pelo menos com um empate nesse jogo. Por isso a minha dica aqui para vocês seria um empate anula do PSV. Acho que é interessante. Pô, Theo, quero trabalhar com um empate junto também. Então vai no dupla chance, a odd obviamente vai estar menor. Em relação ao mercado de gols, como o PSV precisa devolver pelo menos 3 gols, eu vejo um cenário interessante trabalhar com pelo menos 2 gols por aqui. A gente tem uma cotação, deixa eu dar uma olhada, de 1,25. É mais baixo, né? Se você for mais ousado, trabalhar o 2,5 pode ser interessante. Mas eu acho que uma situação para os 2 gols, talvez esperar o jogo correr um pouquinho, depois pegar lá ao vivo, você vai pegar uma odd melhor. Mas a minha dica, se fosse fazer algo, seria um dupla chance ou um empate anula pro lado do PSV, porque o Sevilha pode perder até por 2 gols de diferença e não faria tanta diferença para eles assim. Às 17 horas nos playoffs da Liga Europa, nós temos a Roma, que perdeu o primeiro jogo para o Salzburg por 1-0. Dentro de casa, com uma odd próxima de 1,70, vai precisar reverter o placar por aqui. Utilizando o PDF de apoio com dados da Roma na Série A e do Salzburg na Liga Austríaca, nós temos uma Roma saindo na frente em 60% das vezes, falhando em marcar em torno de 30% e ficando metade dos jogos sem sofrer gol. O Salzburg também fica metade dos jogos sem sofrer, só que sai na frente em quase 90% dos jogos, não falhou em marcar nenhuma vez. É um time que realmente doutrina o campeonato austríaco. 21 gols marcados para o Salzburg, 6 sofridos, 12 gols marcados pela Roma, 5 sofridos. A Roma tem ainda aquela dificuldade que eu já comentei com vocês, que é de ter um homem-gol. O Abraham faz isso de vez em quando, mas a Roma tem sido muito mais coletiva na criação de ataque dos gols do que propriamente um homem ali, referência de gols. No primeiro tempo eu tenho números muito parecidos, as duas equipes venceram em torno de 40%, a Roma perde um pouquinho mais, mesmo número de gols marcados e praticamente o número de gols sofridos também é parecido. No segundo tempo eu tenho o Salzburg se destacando mais, com muito mais gols marcados, mais vitórias, e eu tenho uma Roma que mantém os 40% de vitória, mas não é páreo aqui para o segundo tempo do Salzburg, pelo menos nesse comparativo aqui das duas ligas. O primeiro jogo entre as duas equipes não houve tanta superioridade, então obviamente a Roma vem aqui com a odd mais baixa pelo fator campeão da Conference, pelo fator casa, talvez pelo fator Mourinho, não sei, porque o Salzburg é um time chato. O Salzburg costuma fornecer excelentes jogadores, a gente teve a situação do Haaland, que foi pro Dortmund, a gente também teve o carinha DM, que foi pro Dortmund, teve o Takumi Minamino, que foi pro Liverpool, teve o Hisham, que também teve no futebol inglês. Então o Salzburg é um time muito forte, obviamente acaba sendo um time um pouco satélite ali de oferecer jogadores depois, é um clube empresa, vamos dizer assim, mas na Áustria é imbatível, vamos dizer assim. Para mim é um jogo onde a Roma pode buscar a recuperação, principalmente na posse de bola, mas o fator da Roma precisar do resultado provavelmente vai fornecer ao Salzburg muito espaço para contra-ataque. Tá? Se você é trader, eu tomaria muito cuidado com essa necessidade da Roma, porque pode causar desorganização. Por mais que o Mourinho não faça na Roma uma marcação-pressão tão alta, não suba todas as linhas, o Mourinho prefere ter jogadores de velocidade na frente para fazer essa marcação-pressão em velocidade, mas manter o seu bloco baixo recuado, o seu último bloco de defesa recuado. Assim, em alguns momentos a Roma oferece algum buraco no meio, mas não necessariamente ela fornece tanto espaço assim para contra-ataque. Porém, como é uma situação de necessidade, pode ser que a Roma se desorganize, como eu falei. Muito cuidado
com esse leia per equipe em campo no Salzburg, porque já é uma odd muito alta e por mais que o Salzburg já venha com a vantagem, a Roma pode oferecer espaços. Mas se só a Roma jogar, pode caber. Se você é Panther, eu não gosto dessa vitória seca, nem do dupla chance, nem do empate anula para a Roma, porque eu acho que essa odd da Roma tá baixa só pelo fator talvez casa. O Salzburg é um time muito chato, que pode dar trabalho. Eu prefiro trabalhar com um cenário de 2 gols. Deixa eu ver quanto é que tá aqui a cotação. 1,36, quase 1,40, acho que é o ideal para esse jogo, porque a Roma precisa fazer um gol por aqui e com certeza nessa necessidade vai acabar cedendo espaço para o Salzburg. Se a Roma fizer, obviamente, 2 gols, aí o Salzburg tem que se expor ainda mais. Então, para mim, é um cenário mais tranquilo trabalhar com 2 gols por aqui, porque eu não confio tanto nessa equipe da Roma. Por mais que os últimos jogos da Roma em casa tenham sido mais under, a necessidade vai fazer com que a Roma se exponha. Fica de olho nas bolas aéreas, tá? A Roma é um time muito forte, principalmente nos escanteios. Às 17 horas, também pelos playoffs da Liga Europa, nós temos Manchester United e Barcelona. Primeiro jogo, jogaço, 2-2. Eu confesso que eu me surpreendi. Eu vim com uma expectativa de um jogo mais under, até tinha indicado para vocês trabalhar com menos de 4 gols e foi horrível, porque foi um jogo muito bom do United. O United me surpreendeu demais e a minha ideia de um jogo mais under seria o United não levar a Europa League tão a sério como leva a Liga dos Campeões, porque geralmente os times ingleses têm a Europa League e a Conference League agora como competições de segundo escalão, mas o Ten Hag conseguiu levar toda a equipe titular e o time jogou muito bem. Então realmente foi um jogo assim que me surpreendeu muito do United. O Barcelona continua com uma vantagem absurda para o Real Madrid em relação à La Liga, então tá tranquilo, consegue via, obviamente, La Liga e talvez até pelo título se classificar ali na Liga dos Campeões, mas pelo visto vai levar a sério também a Liga Europa. Mas sinceramente, eu acho que o Barcelona conseguiu um resultado muito bom na Espanha, porque o United jogou, na minha opinião, melhor do que o Barcelona naquele jogo. Utilizando o PDF de apoio aqui em dados da La Liga e da Premier League, a gente vê um Barcelona mais forte fora de casa, saindo mais na frente, falhando menos em marcar e ficando mais jogos sem sofrer gol. Porém, o Barcelona não vem fazendo bons primeiros tempos, tem um número de vitória menor, a derrota é igual das duas equipes e o número de gols marcados e sofridos também é muito parecido, então a gente tem aqui quase que um primeiro tempo parelho. Segundo tempo aí sim, muito parelho, mesmo número de vitórias, nenhuma derrota para nenhuma das equipes, número de gols sofridos parecido, número de gols marcados parecidíssimo. Eu não vou embarcar nessa mesma análise que eu fiz no primeiro jogo. Por mais que eu ache que é muito difícil se repetir de novo um 2-2 para esse jogo, eu não vou ficar com essa ideia de under goals, porque realmente os estilos de jogos das duas equipes fornecem muito espaço. Principalmente o Barcelona, que gosta de ter a bola fornecendo espaço em contra-ataque para o United. Então eu acredito sim que é difícil repetir aquele 2-2, mas eu prefiro não olhar para cá com um jogo para under. Mas se você é trader, eu acho que a gente tem aqui um excelente jogo para correção de preço. Theo, não sei o que é correção de preço. Theo, não sei o que é Panther, o que é trader. Clica aqui embaixo naquele, tá vendo aquele nome amarelo aqui, ó, theoborges.com? Escreve aí no Google, theoborges.com. Você vai acessar um curso gratuito meu. Eu não tenho curso pago, tá? É o único que eu tenho que é gratuito. Do iniciante até o avançado, faz ele, cara. Você vai gostar bastante. Mesmo que você seja Panther, você vai entender muito do universo aqui do trade. Quando eu falo correção de preço, você vai pescar rapidinho. Então é um jogo excepcional. Só toma cuidado porque o time mais perigoso no contra-ataque é o United. Então se você tem leitura de superioridade do Barcelona para estar contra o United, você tem que redobrar a sua atenção por conta desses contra-ataques. Se você é Panther, eu não quero olhar para resultado aqui, por mais que eu veja alguma coisinha de valor para o lado do Barça com essa odd mais alta, eu prefiro não olhar para o lado de resultado. Eu acho que um cenário melhor para ficar de olho nesse jogo é um cenário de 2 gols. Eu não vou, por mais que eu acredite que esse placar 2-2 vai ser difícil de se repetir, eu não quero pagar para ver. Então eu prefiro trabalhar com um cenário de 2 gols por aqui, que tá pagando em torno de 1,25, poderia estar mais alto, dá até para esperar essa odd melhorar um pouco, do que ficar de olho no menos de 4 gols. Porque pode ser sim um jogo mais estudado, mais parelho. A gente já teve um jogo, o Ten Hag já viu o que o Barcelona pôde oferecer. O Xavi também já viu como neutralizar alguns momentos dos contra-ataques do United. Então é tendência que a gente tenha um jogo mais pegado, mais parelho. Mas acredito que a gente possa ter pelo menos 2 gols por aqui. Se você acredita assim como eu, que é um jogo mais parelho, você pode trabalhar com uma situação aqui de menos de 3,5 gols, que vai estar com uma odd melhor. Mas eu não sou tão fã do under como vocês sabem. Prefiro trabalhar um cenário de 2 gols. Nos jogos para gols dessa quinta-feira, ficaria de olho no Midtjylland com o Sport. Pode ser um jogo interessante para um ambas marcam sim, um jogo interessante para um over 1,5 também, obviamente. Gols no HT. Eu acho muito difícil que o Midtjylland faça uma partida tão ruim como fez no jogo de ida. O gol do Midtjylland veio de uma falha defensiva, um erro de passe do goleiro do Sport, e o Sport pelejou para conseguir empatar no finalzinho com o Coates. Pode ser um jogo melhor do Midtjylland por aqui, obviamente vai obrigar o Sport a jogar mais também. O Sport que vem de um 3-2 para cima do Chaves. Outro jogo interessante é o Mônaco contra o Leverkusen para gols. Também acho
que é um jogo bom para HT, ambas marcam, over 1,5. Se você for ousado até um 2,5, a gente teve no primeiro jogo um 3-2, o Mônaco vencendo na Alemanha por 3-2, também pode ser um jogo bom. E às 17 horas o jogo do Rennes contra o Shakhtar Donetsk, o jogo foi 2-1 para o Shakhtar, o Rennes precisa de recuperação, precisa devolver o placar aqui e o Shakhtar pode sim utilizar dos contra-ataques. Também acho que é um jogo bom para pelo menos 2 gols por aqui, não duvido que a gente possa ter também o Shakhtar marcando uma situação de ambas marcas. Os jogos extras essa quinta-feira são vários, se você tiver com horário disponível, você tem várias opções para poder trabalhar, começando de manhã ali nas quartas de final da Copa da Rússia, como eu tinha falado ontem no vídeo de ontem, a gente tem aqui o Sovetov contra o Dinamo Moscou e o CSKA Moscou contra o Krasnodar, 9 horas e 11h30 respectivamente. Na Liga da Arábia Saudita, o vice-líder Al Ittihad vai em busca de tentar passar aqui o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, não tem cotação ainda, mas deve ser de favorito, acho que pode ser um jogo aqui para a vitória do Al Ittihad, que é o time do Romarinho, que está fazendo muito gol por lá também. Na Conference League a gente tem o Dnipro contra o Larnaca, o Partizan contra o Sheriff Tiraspol e o Anderlecht contra o Ludogorets. A maioria desses jogos que eu estou comentando aqui com vocês foi 1-0, por isso que eu comentei lá no início que foi uma rodada assim de Conference e Europa League absurdamente ruim. Jogos com expectativa grande de gols que foram apenas 1-0. Às 16h30 no Campeonato Mineiro nós temos o Cruzeiro contra a Caldense, aí voltando para as competições da UEFA, Ghent contra o Karabag, que aqui também, se eu não me engano, foi 1-0, Basel contra o Trabzonspor também foi 1-0, Lech Poznan e Bodø/Glimt foi 0-0, aí sim a Fiorentina contra o Braga foi uma situação diferente, a Fiorentina meteu 4-0 no Braga lá em Portugal, e aí fica uma situação difícil, né? Não se sabe se o Braga vai abdicar da competição agora, se vai para cima igual louco. Eu acho que é um jogo com uma possibilidade até de vitória do Braga, porque com 4-0 no placar, a Fiore pode simplesmente sentar no resultado, mas só assistindo para ver. Na Europa League, eu não coloquei esse jogo porque eu tô muito receoso. O Union Berlin tem feito um tipo de jogo muito defensivo, tem atrapalhado muito o jogo do adversário, chegou a sair na frente do Ajax, mas o gol foi anulado por um toque de mão. Pode ser um jogo para correção de preço, pode sim ser um jogo para gols, mas eu prefiro deixar como um jogo extra, para assistir ao vivo e fazer algumas entradas ali ao vivo. Copa do Brasil, Ceilândia contra o Santos, não tem cotação ainda, assim como aqui o Trem contra o Vasco, não tem nem logo do Trem aqui, o Vasco provavelmente muito favorito, e na pré-Libertadores, o Deportivo Maldonado do Uruguai contra o Fortaleza. Aqui a gente tem uma odd do Fortaleza de favorito, mas toma cuidado, tá? O Maldonado subiu de divisão, se não me engano, no ano passado para a primeira divisão, ficou em terceiro lugar no Campeonato Uruguaio no ano passado. Eles não jogam tanto assim, não são tantos jogos no torneio deles, mas é uma equipe que pode dar trabalho, então muito cuidado, eu acho que é um jogo mais para correção de preço. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui, não se esquece do sorteio mensal de moletom, camiseta, boné, é só clicar no link aqui embaixo, tem o link ali, telboss.com/sorteio. Você vai cair numa página que vai te explicar tudo certinho o que você tem que fazer. Muito obrigado então pela companhia, fica com Deus e até sexta-feira.